Só para frisar, ele tem uma estrela na Calçada da Fama, em Hollywood. Então, eu acho que ele fez um bom trabalho. Fez, eu tenho muito orgulho. Você tem muito orgulho dele? E então ele passou para os filhos, eu tenho um irmão e irmã, que o mais importante era fazer o que a gente ama, assim. Que às vezes é raro isso. Os pais estão mais preocupados em seus filhos conseguir ter uma vida boa financeiramente. Só que ele fez muito bem com o que ele fez. Ganhou dinheiro. E ele, não, faz o que você ama, porque vida é muito curta, e o dinheiro vem. Olá, meus queridos amigos e amigas do nosso tão querido programa TBT. Hoje nós temos, eu sempre falo isso, mas nós temos hoje uma pessoa que é muito especial. E não é só aqui em Belo Horizonte, em Minas Gerais, no Brasil, não. É uma pessoa mundialmente especial. James Allen Duchovny, mais conhecido como Jimmy. Se vocês não sabem ainda se localizar aí nesse nome, ele é muito conhecido por ter feito parte da banda Steppenwolf e várias outras bandas pela vida afora do jazz. Ele é a nossa referência do jazz no Brasil, ele mora em Belo Horizonte, ele é uma referência mundial do jazz. Ele tem uma vasta carreira, ele é americano, ele é de Malibu, Palm Springs. E hoje nós temos aqui o prazer de tê-lo conosco e a gente vai falar de muita coisa sobre a vida dele e nós vamos falar também do que é ser músico no Brasil, do que é ser músico no mundo, do que é ter como empreendimento de vida a música. E qual é o papel da música na sociedade e na vida das pessoas, porque a música está dentro de todos nós, desde quando nós nos entendemos por gente. Jimmy, que bom tê-lo aqui. Bom estar aqui com você. Você também não contou que a gente são grandes amigos também. E Jimmy é o meu amigo pessoal, um dos meus melhores amigos. E eu hoje, assim, tenho o prazer de ter um amigo meu aqui comigo. Então, é uma felicidade dupla, né, Jimmy? Muito prazer estar aqui. Então, Jimmy, todo mundo que conhece jazz, todo mundo que gosta de música aqui e no mundo afora, te conhece. Mas, você acha que não? Eu acho que assim, gente que gosta de jazz, que me conhece, é um mundo restrito, assim. Você acha que é um mundo restrito? Já fui bem mais, assim. Eu acho que depois eu cheguei em Belo Horizonte, começou a surgir alguns festivais, principalmente o Savassi Festival e o I Love Jazz, que são famosos. Festa da Música e, como chama, Tudo é Jazz no Ouro Preto. Apareceu um monte de festivais aqui. Antigamente, quando perguntar as pessoas, você gosta de jazz? Eles falavam, não é que eu não gosto, eu não sei, eu não conheço jazz. Era a resposta mais comum. Mas depois desses festivais todos, todo mundo tem uma ideia que é jazz. E realmente muita gente gosta. Assim. Mas você acha que a gente tem mesmo, como brasileiro, como Belo Horizontino, uma ideia do que realmente é jazz? Eu acho que mais do que a maioria das pessoas nesse país.
Com certeza, Belo Horizonte é a cidade que já tem mais festivais de jazz do país. Muito mais que Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, cenário jazzístico é uma ilusão, assim, já foi há muitos anos, assim. E São Paulo, claro, à noite é o melhor do país, mas festivais, aqui é o lugar. Que coisa boa, hein? É, Assim, eu me sinto muito bem de fazer parte dessa comunidade isso aí. que gosta de jazz e que tem jazz perto, né? É. Mas conta pra gente, Jimmy, assim, as pessoas conhecem muito a banda Steppenwolf, que eu sei, porque sou seu amigo, que É. não é a banda que você mais se orgulha Não. da sua carreira. Eu acho super bacana, todo mundo deve conhecer a música Born to be Wild. Born to be Assim. É. wild. Aí assim, quando eu tinha 16, 17 anos, eu tinha um amigo do meu bairro, um cara mais velho, que eu tocava com ele, um baixista, Rick Reed, e ele chegou para mim e falou, cara, eu tô no Steppenwolf e o baterista acabou de sair, então se você quer tocar, eu falei, Steppenwolf? Aí eu fiz alguns shows com eles, assim, não era auge da carreira deles, porque a auge deles foi no final dos anos 60, assim, eu nasci em 63. Mas aí, assim, por sinal, eu não sabia tocar muito bem não, nessa época. Assim, que achava que não sabia tocar, né? Porque Assim, eu sabia tocar, mas não muito bem. Então, assim, as pessoas lembram dessa história como a coisa mais impressionante. Mas, para mim, tem muito mais histórias que surgiram mais tarde na minha vida que eu tenho muito mais orgulho de ter feito. Assim. qual que é a coisa que você tem mais orgulho de ter feito? Por exemplo, quando eu cheguei no Brasil, fui chamado para tocar com um saxofonista, sax alto, chamado Phil Woods. E Phil Woods, assim, era o meu ídolo, é o maior saxofonista, sax alto. Do mundo, né? Era do mundo. Ele faleceu recentemente, mas assim, depois Charlie Parker, ele Uau. era o melhor. Então, para mim, isso foi demais. Fiz um torneio no Brasil com ele. Eu tinha uns 24, 25 anos. Então, desse tipo de coisa. Eu tenho um projeto que eu faço com o João Bosco, que eu e o João criamos juntos, chamado João Bosco e o Jazz. E já fizemos vários shows, tocando meio... Não é o lado B do João Bosco, mas nesse grupo ele toca as músicas que ele sempre quis tocar, mas não podia tocar nos shows normais dele, que ele tem que tocar os maiores sucessos, que ele toca Papel Machê, essas coisas. Então a gente toca mais John Coltrane, coisas assim, coisas que ele ama, que nunca tocou ao vivo, assim. Aí deve ser uma felicidade para ele, né? Se é a coisa que ele ama, ele não tinha oportunidade de tocar antes, né? Ele fica feliz, com certeza. Jimmy, conta pra gente, por que Belo Horizonte? Por que você escolheu aqui? Todo mundo pergunta isso e a maioria já sabe a resposta antes de perguntar, mas é por causa de uma mulher. Assim. Então, sempre por causa de uma mulher. Eu morei em Rio de Janeiro durante 7 anos antes de morar em Belo Horizonte. No meio, morei um tempo em Salvador e conheci uma mineira e mudei para casa dela. A gente era casado durante 20 anos e eu tenho uma filha com ela também, a Nina. Que é linda, que é talentosa. Com certeza. E eu que conheço, posso te falar que ela é uma pessoa espetacular. Também acho. Mas, Jimmy, falando de música como uma profissão, porque a música é uma profissão, né? A gente tem que deixar isso bem claro para as pessoas. Como que você se sente sendo um músico no Brasil? Eu acho, claro, todo mundo já sabe disso, que o Brasil é um país extremamente musical e que se você pensa assim, onde está surgindo música diferente, interessante, onde tem uma indústria grande de música, de bandas, apesar que não tem mais indústria fonográfica, mas ainda tem
tem grandes artistas que saem do Brasil. O Brasil é um dos mais importantes países do mundo. Isso já existe há muito tempo, antes eu nasci. E até eu acho que se você é bom no que você faz nesse país como músico, você tem como viver digno como um músico. Porque assim, as pessoas chegam e sempre perguntam, que você faz assim? Eu sei que você toca bateria, mas qual o seu emprego? Assim, todo músico tem que passar por isso todas as noites, assim, a gente tem que escutar esse tipo de coisa. Ele chega e fala, música é muito desvalorizado, músicos são desvalorizados nesse país, deve ser muito difícil para você. Que chato, né, escutar isso. Eu acho que é como qualquer outro negócio. Tem época que ser músico é um negócio melhor do que muitas outras coisas. Do que da maioria das coisas, às vezes, né? Claro, é difícil. Mas ser gente é difícil. Tudo é difícil. Assim. Todo mundo acha, ser músico deve ser... Mas se você é um batalhador, se você estuda muito, se as pessoas gostam que você tem para oferecer, você tem como viver de música. Eu recomendo. O que é estudar música com afinco? O que significa estudar música? Assim, vamos começar com bandas, assim. Tem esse tipo de banda chamada banda de garagem, assim, que é uma banda que todo mundo conheceu quando estava no colégio, na faculdade, aí nos finais de semana encontrava e ficava lá tocando as músicas, e eles não eram pessoas, às vezes, que estudaram, assim, que estudaram formalmente muito, assim, muitas vezes, mas depois de sempre tocar juntos, vira uma coisa. Se você faz uma coisa tantas vezes, assim, ele começa a ficar refinado. Então, uma banda... um exemplo muito legal seria o Rolling Stones, que é uma banda de garagem que deu certo, assim. Você não pode chamar esses músicos para tocar num sinfonia, ou para tocar um bebop do Charlie Parker, assim. Mas o que eles fazem super bem e é muito gostoso e todo mundo gosta. Assim. Então tem esse tipo de músico que aprende junto com os outros músicos. Aí tem esse outro tipo, que eu acho que eu sou desse tipo, assim, que desde de criança estudou horas por dia, né? Sempre tinha um professor, entrava nas bandas da escola, antigamente existia isso, tinha orquestras, tinha bandinhas dentro da escola. Depois fui para um conservatório, uma faculdade para estudar, aí saiu, estudou mais. Então, hoje em dia é muito mais comum isso. A grande maioria dos músicos que eu conheço aqui tem essa história. Muito mais que a banda de garagem. Então tem uma rotina diária de estudo. Sim. Assim, hoje em dia, eu tenho que admitir, eu não estudo tanto quanto eu estudava quando eu era adolescente. Hoje eu penso música toda hora, o tempo inteiro, mas eu estou fazendo mais minha cabeça. Assim. Eu sento no instrumento todos os dias. Mas por exemplo, quando eu estava no conservatório, eu chegava lá 7h30 da manhã, eu ia embora meia-noite. Aí era o dia inteiro, só música. Assim. É porque acho que as pessoas têm muito essa impressão de que ele é muito talentoso e que do talento ele vai lá, toca e pronto. E que o músico é feito de talento. Eu não sou brasileiro, então eu não entendo muito bem porquê disso, historicamente, mas eu lembro quando eu cheguei no Brasil, era muito comum alguém falar, esse músico é incrível e é autodidata. Era uma coisa assim, esse era o máximo. Se alguém nunca estudou e toca tão bem, eu ficava pensando,
Por que isso é um valor, assim? Que sorte, a pessoa tem tanto talento, nem tem que estudar, mas parece meio preguiçoso, assim. Assim, pensando nisso que você está falando agora, achei interessante o que você falou, porque eu sempre falo que a gente, como brasileiro, e eu não sei, assim, se isso é uma coisa de fato em todos os lugares do Brasil, mas eu, como brasileiro, sinto que nós temos uma coisa que eu chamo de síndrome de colônia. Que assim, a metrópole é sempre muito melhor do que nós, pobres coitados da colônia. É. Então, quando a gente se propõe a estudar alguma coisa, e aí a gente vai lá, estuda e aprende formalmente aquela coisa e fica bom porque aquele conhecimento veio de fora para nós. Então a gente considera aquilo ali como muito bom. Só que quando a pessoa autodidatamente faz aquilo pelo seu próprio talento e que não recebeu aquilo de um outro lugar, as pessoas acham aquilo ali sensacional. Por quê? Porque não precisou da metrópole ensinar para nós o que fazer. A pessoa já nasceu com aquilo ali dentro dela e executa com perfeição. E a pessoa fala, nossa, sensacional, porque é autodidata. Porque para nós é como se fosse quase impossível ser bom sem receber algo de fora. Entendi. Então eu acho que é uma baixa autoestima do brasileiro mesmo. Eu posso dizer para os brasileiros, para com essa coisa de complexos de inferioridade. Esse é um dos maiores países, melhores países do mundo. Vocês fazem tanta coisa boa, tanta coisa criativa. Então, esqueça esse negócio. Mas essa coisa de autodidata está acabando. Eu não escuto tanto quanto eu escutava antigamente. Eu vejo isso que eu estou falando. Antigamente tinha muita banda de garagem. Hoje é mais raro. Assim. É porque acho que hoje a gente tem mais recurso, né, assim, para aprender, né? Acesso de informação. Eu lembro quando eu cheguei no Rio, eu cheguei no final de 87 e precisava trabalhar, não tinha dinheiro. Aí meus amigos colocaram um anúncio no Balcão, Jornal Balcão, que era um jornal só de anúncio. Aí falava assim, professor de bateria formado em Berklee College of Music, norte-americano, oferecendo aula particular. E assim, da primeira semana apareceu 15 alunos, em uma semana. Uau! Era um negócio, porque assim, tinha um fome para informação, que não tinha TV a cabo, não tinha internet, era todo fechado. E aí chegavam pessoas de fora com um conhecimento que você não tinha, você ficava louco, né? Só estava louco para aprender. Agora está tudo ali, assim. O acesso ficou bem, só no ponto dos dedos agora. Mas você acha que esse acesso que é demais, porque na internet tem tudo, você acha que isso é bom para a música ou isso meio que bagunça a cabeça das pessoas? Tem razão. Mas, assim, claro, melhorou demais assim, a situação de acesso para pessoas que não tinham acesso nenhum. Mas chegou num ponto agora que eu dou aula de música e chega os meninos, eu sinto pena dele, porque ele tem tanta informação, que eles ficam confusos demais. Eles chegam, você nem me falou sobre essa técnica X, Y, Z. Eu falo, por que está preocupando com isso? O menino chega lá e fala assim, e sabe esse negócio de ficar virando a baqueta? Eu vi os caras fazendo. Cara, você nem sabe tocar ainda, você já quer fazer isso. Você quer fazer um malabarismo? Porque na internet tem os caras... Tem tanta informação que o cara não sabe o que estudar. Ele vai estudando um monte de coisas supérfluas e gasta muito tempo à toa. Então, assim, antigamente era muito óbvio que você precisava estudar. Era muito óbvio. Basicamente todo mundo estudava a mesma coisa, porque tinha uma base. Uma linha, né? Depois, com esse base, você criava a sua própria voz. E era mais fácil, né, se Muito firmar, né, em um conhecimento, porque tinha pouca opção. Exatamente. Hoje, assim, tem tantas opções que eu vejo que as pessoas são mais ou menos bons em um monte de coisa. Mas antigamente era uma coisa. Você era um expert numa coisa. Assim. Então, assim, quando no começo dos anos 80,
quando eu fiz a faculdade, não existia, por exemplo, um baterista que tocava rock, que tocava rhythm and blues e tocava jazz, tudo bem, todos muito bem. Não existia. Eu lembro que tinha um cara que fazia isso e todo mundo ficava muito impressionado. Hoje todo mundo faz tudo, assim. E isso, na sua visão, é bom ou ruim? Eu acho. Eu sou velho, quem sou eu? Mas assim, Você não para é mim, velho. eu acho ruim. Porque eu acho que, como eu estou falando, ninguém fica muito bom em uma coisa. Essa coisa de artesão, craftsman, o cara fazia uma coisa bem feita, assim. E isso é que é o bonito, né, da coisa, eu acho. Assim, John Coltrane não tocava rock and roll e tocava música erudita e tocava isso. Tocava jazz, soul jazz. E fazia bem, Fazia muito bem, muito melhor bem de feito. história. É, assim. melhor da história. É. Jimmy, a sua família, seu pai, a sua mãe, eles foram pessoas que marcaram a sua vida no sentido da música? Eles te impulsionaram? Ah, com certeza. Minha mãe era uma pessoa, eu acho, parecida comigo, sensível, um pouco mais quieto, assim. E eu era muito introvertido quando era um adolescente, quando era criança também. E música era minha maneira de me expressar. Assim. E minha mãe era bem assim, ela não era músico, mas era, não, eu sei, lembra, assim, antigamente todo mundo tocava música. Você ia na festa dos seus amigos que não era músico, sempre tinha um violão, e todo mundo sabia cantar as músicas. Ou alguém assim. tocava um piano, né? Minha mãe tocava piano, sempre tinha piano em casa, ela tocava algumas músicas, tocava violão, cantava, mas nunca fez apresentações, né? Então, para mim era uma coisa muito natural, eu era muito criativo, gostava de arte, assim. Meu pai era um diretor de cinema, Em Hollywood. principalmente televisão, assim. Tem que falar, né, gente? Porque E, assim, os pais dele, eles eram mais tradicionais. O meu avô, do lado do meu pai, era o advogado, assim. Então, eles queriam que meu pai fosse um advogado, um médico, essas coisas tradicionais, assim. E meu pai, desde de criança, ele fazia filmes, assim. Ele adorava, era coisa dele, coisa que ele achou que ele queria fazer. E então os pais deles acharam uma loucura, porque nessa época tinha tipo 4 canais de televisão nos Estados Unidos inteiro. Então você pode imaginar quantos diretores estavam trabalhando nessa época. No 4. Talvez tinha, não sei, 15 no país inteiro. Nossa. Então assim, era coisa impossível meu pai fazer. Aí eles acharam horrível a ideia dele e ele acha que ele conseguiu fazer isso porque ele estava querendo mostrar para eles que eles estavam errados, assim. Só para contradizer o pai, né? Então ele fez questão de fazer sucesso com isso, assim. Ele fez mesmo. Mas você não acha que foi por isso? Não, acho que é um dos razões. Claro, uma pessoa com uma história interessante para contar, mas ele tinha talento mesmo. Ele tinha muito talento. Com certeza. Só Ele pra- era muito bom o que ele fazia. Só para frisar, ele tem uma estrela na calçada da fama em Hollywood. Então, eu acho que ele fez um bom trabalho. Fez, eu tenho muito orgulho. Você tem muito orgulho dele? E então ele passou para os filhos, eu tenho um irmão e irmã, que o mais importante era fazer o que a gente ama, assim. Que às vezes é raro isso. Os pais estão mais preocupados em seus filhos conseguir ter uma vida boa financeiramente. Só que ele fez muito bem com o que ele fez. Ganhou dinheiro. E não, faz o que você ama, porque vida é muito curta, e o dinheiro vem. E assim, para mim, vem muito depois, mas vem, assim. Eu não sou rico, mas assim, eu vivo bem, assim.
eu consigo colocar minha filha na escola que eu quero colocar ela. Você A gente come consegue bem, viajar. a gente tem um apartamento que a gente gosta, assim. Assim, tá bom, É uma vida boa, com certeza, né? melhor do que a maioria. Melhor do que a maioria. E com a música, que é o que você ama. Então, e eu não sou essa exceção da história. A maioria dos bons músicos aqui pode dizer a mesma coisa. Você não se considera uma exceção? Não, eu acho que no Brasil, eu sei, eu estou contrariando a crença popular, Aham. mas eu acho que esse aqui não é um país tão impossível ser um músico e pode viver de música. Aham. Isso é muito importante de ser falado, né? Porque as pessoas têm essa coisa de... Eu também, como professor, eu recebo isso. Ah, você é professor, mas você tem um outro emprego? Claro. A pessoa pergunta, você tem um outro emprego? Assim, você dá aula, mas você faz uma outra coisa? E músico também recebe esse tipo de questionamento, certeza. né? Então, assim, eu vou dar uma dica dos telespectadores. Isso, Quando você chega no músico, não chega com atitude de superioridade, porque tem um emprego que você tem que colocar um terno todos os dias e você acha que ganha muito mais dinheiro que a gente. Primeiro, o músico faz o que gosta, então eles são um grande presente ele poder fazer isso. E a maioria bons que eu estou falando pode viver de música. Então, assim, em vez de chegar e falar, pô, deve ser muito difícil a sua vida de músico, o que você faz de verdade? Chega e fala que você pensou da música, se gostou, se não gostou. E também não pede para um músico de jazz para tocar nem Take Five, nem New York, New York, ou My Way. Porque a gente não gosta de tocar essas músicas. São ótimas músicas, mas a gente está cansado de tocar. Chega, né? Chega dessas músicas. Jim, como é que a gente faz para, por exemplo, porque eu fico pensando assim, as pessoas gostam de jazz, elas sabem o que é jazz e tudo, mas como é que elas fazem para aprender mais sobre jazz? Agora com esse acesso, tudo assim. Pois é, mas assim, o acesso é tanto que às vezes a pessoa não sabe, né? Eu sei que você tem um programa de rádio que fala sobre jazz, por exemplo. Tem. Então, a pessoa pode ir lá e te escutar lá no seu programa. Fala sobre o programa um pouquinho. Eu tenho um programa no Rádio Competente. Você acha na internet, radiocompetente.com. É um rádio lá do sul do país. Mas está na internet. Né? Meu programa é toda segunda-feira. Antes eu falava minha programa, mas as pessoas me corrigiram. Meu programa. Que é meu programa. Eu também aprendi recentemente que é o sofá, eu não sabia também. Eu nunca te vi falando. Mas é porque a gente nunca conversa em português, eu nunca vi você falando essas coisas. Então, meu programa sai segundas-feiras, às 19 horas, e reprise sábado e domingo, 19 horas também. E é um ótimo programa, assim, eu tô assim, não estou querendo falar da rádio nem nada, não, eu estou querendo falar assim da sua metodologia, porque eu acho super legal, que é um programa que você vai explicando o que está tocando, você casa uma música que é mais famosa com uma música que é menos famosa e as pessoas vão entendendo ali qual é a relação de um músico com o outro, você fala sobre os instrumentos, eu acho sensacional isso. E isso é uma forma da gente aprender, né? Eu tento, assim, eu penso em quem está escutando e o programa não é para o cara que sabe tudo sobre jazz, é mais para te seduzir, gostar de jazz. Então eu coloco música que é fácil escutar, fácil entender, não é essa coisa totalmente abstrata, assim. E eu penso assim, eu penso muito,
Não, desculpa. O que eu faço é eu conto essas histórias, porque eu conheço muitas histórias sobre jazz. Então, cada música tem uma história e eu falo... assim, eu não falo demais. Na verdade, no começo, eu não falava quase nada. Aí as pessoas reclamaram que eu não estava falando. Aí tem que falar mesmo, porque Mas fala bem. porque eu achei que se eu falasse demais, ninguém ia querer escutar o programa. Mas toda vez eu não falo, eles falam, não, fala mais, explica sobre essa música. Sempre tem uma história atrás de cada música, cada artista. Então eu falo E é um muito pouquinho. raro as pessoas conhecerem tanto sobre essas histórias assim, igual você conhece, né? Porque você vive isso o tempo inteiro. É. Eu acho que tem que falar mesmo. Mas assim, você acha que escutando as coisas, a gente vai aprendendo Ah, com certeza. a gostar? Pelo menos comigo foi assim. Eu lembro a primeira vez que eu escutei, tem um gênero de jazz chamado bebop, que é um jazz complexo, difícil de tocar, surgiu no final dos anos 40, com Max Roach, Bud Powell, esse Charlie Parker, que eu já falei dele, Dizzy Gillespie, esse cara que tinha os bochechas grandes, que toca trompete. A primeira vez que escutei, pareceu que eu estava escutando grego, assim, que ele estava assim... Mas eu continuei de escutar e um dia ele ficou mais um folk, assim. Eu comecei a entender. O mais que você escuta é uma, como fala, acquired taste. Você refina o seu gosto, né? É um gosto refinado. É Né? igual um vinho, um café, cachaça. Você vai aprendendo. É porque as pessoas têm essa coisa de pensar assim, não, eu escutei ali uma primeira vez, já não gostei daquilo, então não vou escutar mais porque aquilo ali não é o que eu gosto. E eu sinto que com jazz não é assim, né? Que você vai escutando e você vai começando a entender aquilo ali, porque aquilo ali é uma linguagem, né? E é uma coisa, muitas vezes, muito sincera e real. E vai lá nos shows, se você descobre que tem um show rolando de jazz, dá uma olhada. Se você vê já ao vivo, você vai gostar até mais. Essa é uma questão que eu tô achando tão legal, agora que a gente voltou de tocar um pouquinho, assim, está cada vez mais voltando a tocar, eu estou vendo que o público mudou demais. E eu estou achando muito positivo isso. Mudou de que maneira? Que pessoas que normalmente a gente tocava para ele um certo tipo de público que a gente veja, assim, já sabe que nem vai prestar atenção, eles estão prestando mais atenção e você vê que tá tocando as pessoas. Porque música ele cria uma vibração. Isso não é uma viagem, coisa real. E as pessoas ficaram 1 ano e meio sentindo essa vibração. Antes eles nem sentiam. Agora, que isso? Essa vibração dá um sentimento igual um abraço. Que a música está dando esse abraço nas pessoas e está emocionando muita gente. Com certeza. É isso mesmo, né? A gente fica carente de música e a gente só percebe essa carência quando tiraram da gente, né? Exatamente. E agora... Tô achando bonito. É muito interessante mesmo isso. Jim, você tem uma filha, né? E, assim, as pessoas, hoje em dia, elas não têm, igual você lembrou agora há pouco, as escolas hoje não preconizam música, né? Não tem no currículo escolar música. E muitos pais, eu acho que têm essa dúvida. Será que eu coloco meu filho numa escolinha de música? Será que eu falo na escola para ter música ou não? Você acha que isso é importante para a pessoa? E qual é esse instrumento que você acha que a pessoa tem que escolher primeiro? Como que funciona essa coisa? Assim, eu acho que meu pai fez muitos erros na vida com os filhos dele, mas ele acertou mesmo com os três, com o conceito de deixar eles achar sozinhos e se eles mostram interesse em uma coisa, dá para eles. Nunca, não, sempre sim. Então, minha filha, todo mundo pega, ela deve ser um bom músico, assim. Aí ela canta super bonita, assim, de vez em quando.
toca um instrumento, já fez aula de certas coisas, mas eu deixo ela achar sozinha. Ela desenha Muito lindamente. bem. Então assim, a vida inteira, de onde veio isso, eu não sei. É coisa dela. Ninguém na vida dela desenha igual ela, assim. É coisa dela. Então eu deixo, ela vai achando o caminho dela. Eu e meu irmão e minha irmã somos 3 pessoas extremamente diferentes, porque meu pai deixou a gente achar nosso caminho. Então assim, falou que quer tocar contrabaixo, beleza. Aham. Vamos fazer aulas, vamos arrumar um instrumento, vamos, qualquer coisa. Então, assim, o acesso à música não é necessariamente você providenciar um instrumento que você acha que a pessoa vai gostar. Não, não. Apesar que se eu fosse um baixista, eu era um músico bem mais rico hoje. Assim. Inclusive, eu já conheci vários músicos profissionais que aprenderam a tocar baixo depois. Porque o baixo é um instrumento que não é tão popular entre os músicos, porque o cara não aparece muito. Não, é interessante que os músicos, em geral, eles escolhem um instrumento de acordo com a personalidade deles. Então você pode imaginar um cantor, um guitarrista, assim, eu não vou dizer narcisista, mas alguém que quer aparecer muito. E o baixista é o extremo disso. Então, tipo, quem é o baixista do Rolling Stones? Ninguém sabe. Então, É verdade. tá lá no escuro, entendeu? É. Então, mas assim, aí tem muito menos concorrência. Então, assim, eles fazem a festa, tem trabalho o tempo inteiro. É interessante isso. Mas eu não vou falar para minha filha aprender baixo, deixa ela achar sozinha. É isso aí. Jimmy, uma coisa que eu acho que todo mundo... Porque assim, quando a gente sai muito, né? Eu e você. Então assim, muitas das vezes quando a gente sai, as pessoas te reconhecem, quer tirar uma foto, não sei o quê. E assim, se a gente, por exemplo, se a gente está num restaurante e não tem mesa, se você for lá antes que eu vá, a gente consegue a mesa e isso é com certeza. Aí, o que eu quero te fazer essa pergunta, porque eu gostaria que as pessoas soubessem de você, porque eu sei que você tem uma personalidade diferenciada das outras pessoas. O que é ser famoso? Eu não sou famoso, que papo é esse? Também, assim, Você é famoso sim, Jimmy. eu não gosto de furar a fila, não. Mas eu que gosto de furar a fila com o seu nome. Mas o que é ser famoso, Não Jimmy? sei, assim, eu não sou muito famoso. Não. Como é ser famoso? Eu moro aqui, assim, em Belo Horizonte, muitos anos, e toca música na noite, várias vezes por semana, durante muitos anos. Então, um dia, vou encontrando muita gente. Assim, um dia eles vão me ver. Assim, então, talvez eu sou mais conhecido que alguém que não está trabalhando na noite. Não me vejo como uma pessoa famosa. Você não se vê como uma pessoa famosa? Não, eu não estou na televisão, não sei. Eu não toco numa banda de pop famoso. Aqui em Belo Horizonte, no Zona Sul, onde eu sempre estou aqui tocando, andando minha bicicleta. Conheço muita gente. Porque eu estou aqui, eu estou presente, estou vivendo aqui, eu gosto aqui. Eu não estou em casa o dia inteiro. Ai, Jimmy, eu acho que é por isso que eu gosto tanto de você, porque você é uma pessoa tão simples, sendo tão famoso ainda, tendo isso. Gente, esse é Jimmy, uma pessoa sensacional, que trouxe pra gente um pouco do que é ser músico, do que é jazz, e do que é ter uma alma musical e de um pouco do que a música representa na vida da gente, que é uma grande parte e que traz para a gente tantas alegrias e que marca, né, de os momentos da vida da gente, que acho que se a gente passar a história da nossa vida assim, a trilha sonora é uma coisa que é uma das mais marcantes, né? Igual comida. Exatamente. E, gente, eu quero encerrar esse programa hoje agradecendo muito
ao meu querido amigo Jimmy. Muito obrigado por ter vindo. Muito obrigado a você, Rafael. Adorei. E eu vou fazer uma coisa em comum hoje, porque Jimmy é um dos meus melhores amigos e nós somos 3 amigos. Eu, Jimmy e Dudu. Então, eu vou levantar, vou vir aqui para essa câmera e vou falar: Luiz Eduardo Viana, volte, Dudu, volte para nós. Cadê você? Cara? Cadê você? A gente ama você. A gente te ama, volte para nós. Muito obrigado pela sua presença e até a próxima. Tchau.